prova de Deus. E nem Jesus, ele escapou desse momento. Sabe, todos os homens de Deus, eles passaram por um momento de provação. A Bíblia diz que Abraão foi provado, né, e entregar o seu filho Isaac. E ele foi aprovado na sua aprovação. E ele foi chamado de pai. Gente, pai do quê? Da fé. Por quê? Porque ele foi alguém que teve fé. Não só quando ele saiu de uma terra que ele morava, foi para uma terra que ele não conhecia, mas porque ele entregou Isaac. Por mais que não houvesse a consumação do sacrifício, mas no coração de Abraão ele entregou. No coração de Abraão ele fez o que deveria ser feito. E aqui a gente vê Jesus passando por um deserto. E esse deserto ele foi, né, proporcionado pelo próprio Espírito. A Bíblia diz que foi o Espírito que levou Jesus até aquele deserto. Se a gente for observar, né, a Bíblia diz que ele passou ali 40 dias de jejum. E nesse momento, no momento de deserto, de fragilidade, o diabo se aproxima. E ele lança uma palavra. Olha o que ele diz. Versículo 3. Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. No capítulo 3, a partir do verso 13 ao 17, a gente vai ver João Batista batizando Jesus. E olha o que diz, vem aqui no versículo 17, do capítulo 3, o versículo acima. O que é que diz, igreja? Vamos lá, leia aí comigo. E eis uma voz do céu que dizia: este é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Então é Deus falando a respeito de Jesus. Jesus tinha sido batizado naquela hora e uma voz do céu vem com essa frase. E logo depois desse momento tão especial que foi o batismo de Jesus, após essa vitória, sabe, de Jesus receber, porque aqui, né, a gente vê o próprio Deus dizendo: este é o meu filho amado, em quem eu me alegro, em quem eu me comprazo. Aí Satanás vem depois e diz: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Sabe, aqui, a primeira coisa que a gente tem que pensar e refletir, que no deserto, o diabo ele vai tentar mexer com a nossa identidade. Ele vai colocar dúvidas se você é filho de Deus mesmo. Por quê? Porque se você é filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. O que Jesus estava precisando naquela hora? Era o que, igreja? Comida. Ele tinha passado 40 dias de jejum. Então naquele momento o que ele mais queria, o que ele mais necessitava e desejava era comida. E o diabo veio bem ali onde Jesus estava querendo, aonde era fragilidade. Sabe, ele se aproveitou das circunstâncias e ele disse: és filho de Deus. Sabe que se você perceber, amados, quando Jesus é crucificado, o ladrão na cruz disse: se és o Filho de Deus, desce dessa cruz, salva a ti mesmo e também a nós. Sabe, a trajetória de Jesus sempre foram as pessoas querendo colocar em dúvida aquilo que Jesus era. Sabe, aquilo que Jesus era. E eu quero te perguntar: o que é que você é? O que é que nós somos para Deus? Diga: filhos. E o diabo, ele vai tentar de todas as formas dizer: você não é filho de Deus. Você não é filho de Deus, porque se você fosse filho de Deus, você não estaria passando por isso. Porque se você fosse filho de Deus, você ia ter o pão que você precisa para comer. Se você fosse filho de Deus, você não ia passar por essa cruz. Você não ia ter uma morte tão feia. Sabe, se você fosse filho de Deus, essas pessoas não iam te rejeitar, te cuspir, te humilhar. Sabe, Jesus poderia ouvir diversas palavras como nós ouvimos.
fazer a nossa mente não compreender quem nós somos em Deus. Sabe? E ali no deserto, quando o povo de Israel saiu, aquele povo era o povo escolhido de Deus. Mas aquele povo estava pensando que o Egito era melhor. Que o Egito, as coisas de lá eram melhor do que as coisas que estavam sendo oferecidas por Deus no deserto. Sabe? Porque no deserto é necessário ter dependência exclusiva de Deus. Aquele povo tinha que depender de Deus para comer, para beber, para vestir, apesar que a roupa não envelhecia, os sapatos não envelheciam. Era Deus dizendo: olha, eu sou o provedor de vocês e vocês precisam confiar em mim. Sabe, tem uma coisa que nós somos muito fáceis de ser abalados, é quando acontece alguma coisa e a gente deixa de confiar em Deus. Porque o ser humano ele é muito levado pela sua sabedoria, pela sua força, pelo seu dinheiro. Sabe, a Bíblia diz: não, se a gente tiver que gloriar em alguma coisa, se glorie em conhecer o Senhor. Sabe, não se glorie na sua riqueza, na sua sabedoria, na sua força. Sabe, a Bíblia diz que quando Davi foi lutar contra um gigante, ele não tinha força suficiente. Ele não tinha, sabe, estatura, ele não tinha talvez força de um soldado como Golias era. Mas ele usou uma palavra que nós temos que usar: eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Amados, quando a nossa confiança ela está em Deus verdadeiramente. E eu falo isso porque o ser humano ele é muito difícil de confiar quando não se vê. Ele é difícil de confiar quando ele não vê as provas. Sabe, a Bíblia diz que Tomé disse para Jesus: deixa eu ver aí as tuas mãos, deixa eu ver os teus pulos. Sabe, e Tomé, nós somos muitas das vezes como Tomé. E quando eu falo nós, eu não estou generalizando, eu estou falando do ser humano em geral. O ser humano ele é assim. Ele quer ver para crer. Mas a Bíblia diz que felizes são aqueles que não veem e creem. Porque assim é a nossa fé em Jesus, amados. É a gente não ver, mas a gente tem a certeza que vai acontecer. Porque Deus é Ele que faz tudo na nossa vida. E a Bíblia diz aqui: se és o Filho de Deus. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que pensar. E pensar que esse primeiro ponto também, o diabo ele vai mexer no campo das nossas necessidades. Porque aqui era o que Jesus necessitava naquela hora. Eu quero te perguntar: o que é que hoje você mais necessita na sua vida? Talvez o que você necessita, aqui no caso de Jesus, era um alimento, era algo material. Era algo material. Então, eu quero te perguntar, pensa aí contigo mesmo. O que de material que hoje você está precisando? E aí você vai pensar: pode ser um transporte, pode ser a casa própria, pode ser muitas coisas que você quer de material. E a Bíblia diz, amados, que o pão naquele momento até seria algo que Jesus quisesse. Mas quem é que estava oferecendo para Jesus? Quem é que estava dando uma opinião para Jesus? Era Satanás. Deixa eu dizer, não ouça a opinião do diabo, mesmo que aparentemente seja uma coisa boa, mesmo que aparentemente seja uma coisa certa, porque era muito bom se Jesus tivesse um plano depois de 40 dias de jejum.